Bom, vamos aqui a essa aula de apresentação, visão geral sobre licitações e contratos. Este curso que está disponível no portal contas.cnt. O nosso endereço é www.contas.cnt.br. Bom, o curso ele está dividido em dois módulos, né? No módulo 1 e no módulo 2, ok? No módulo 1, nós temos o seguinte assunto: conceito e finalidade da licitação, princípios básicos da licitação, objeto da licitação, comissão, modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão, local da licitação e da publicidade dos avisos, tipos de licitação, fases da licitação, que é a fase interna e a fase externa, homologação e adjudicação, recursos administrativos, exceções do dever de licitar, dispensa e inexigibilidade de licitação e licitação dispensada. No módulo 2, nós temos o seguinte conteúdo: modalidade de licitação pregão, pregoeiro e equipe de apoio, procedimentos no pregão, tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, que está previsto na Lei Complementar número 123 de 2006, e contratos administrativos, com os assuntos duração, formalização e alteração dos contratos, execução, inexecução e rescisão dos contratos, das sanções administrativas e da tutela judicial. Então vamos aqui uma abordagem, uma visão geral sobre licitações e contratos. Licitação é o procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, que é, no caso externado pelo edital ou pelo convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o fornecimento ou para o oferecimento de bens e serviços. A finalidade da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, obedecendo-se o princípio constitucional da isonomia. Então, a finalidade é a proposta mais vantajosa e não a proposta mais barata para a administração. Isso obedecendo em igualdade de condições, que é o princípio constitucional da isonomia. Qual a fonte normativa das licitações e contratos? Nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, lá no seu artigo 37, inciso 21, que diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações, ou seja, as vendas de bens públicos, serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições, princípio da isonomia, a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que a Constituição está dizendo aqui é que são regras apenas para exigir qualificação técnica e econômica indispensável à garantia, e não colocar aqui regras exorbitantes que tirem da competição determinadas empresas. Bom, a competência legislativa. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecidos o disposto no artigo 37 e 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Já a gente fala deste artigo 173. Bom, mas essa previsão de normas gerais de competência da União está prevista lá no artigo 22, 27 da Constituição Federal. E na sequência nós temos que, no artigo 24, parágrafo 1º, diz o seguinte: que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, se a União estabelece normas gerais de licitação, essas normas, portanto, enquadram-se como legislação concorrente, se tratando de licitações e contratos.
Lá no parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição diz o seguinte, que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, por exemplo, a União estabelece normas gerais de licitações e contratos, mas os Estados podem suplementar essa legislação, colocando regras que não exorbitem ou que não ultrapassem essas normas gerais previstas pela legislação da União. Bom, voltando aqui um pouco que a gente havia falado do artigo 173, parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal. Ele vai tratar e vai dizer que o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mistas que trabalham ou que têm por finalidade atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços devem se enquadrar ou devem conter nesses estatutos regras sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Só chamando a atenção que essa regra serve o quê? Para a compra de meios, né? Para a compra de material que sirva para a gestão da empresa. Se for para a aquisição de material, de bens, de serviços, para a produção, para a finalidade, aquilo que vai concorrer com o mercado, aí não necessitaria de licitação. Norma geral. A Lei 8.666 de 93 regulamenta o artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Nós temos outras normas que também vão falar de licitação, como a Lei 8.987 de 95, que trata de concessões e permissões de serviços públicos, e aí existe uma regrinha básica para a licitação de concessão e permissão. Nós vamos ter a Lei 10.520 de 2002, esta trata do pregão presencial e eletrônico, que é uma das modalidades de licitação. Nós temos uma lei mais atual, chamada, que é a Lei 12.462 de 2011, denominada Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que aí é um novo regramento, tá, sobre a licitação. E essas normas, na verdade, a norma geral continua sendo a Lei 8.666 de 93. Nós temos o seguinte, que a regra geral é a administração pública realizar a licitação. Exceção à regra, hipótese de dispensa e de inexigibilidade da licitação, que também é demonstrado no curso Licitações e Contratos na Administração Pública, aqui do site contas.cnt. Princípios. As regras de licitação devem seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e outros princípios infraconstitucionais presentes nas normas, né? Procedimento formal, isonomia, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, sigilo na apresentação das propostas, julgamento objetivo, adjudicação compulsória ao vencedor. Cada um desses princípios são analisados e comentados no curso Licitações e Contratos. O que é o objeto da licitação? O objeto da licitação é aquilo que a administração pretende suprir, né? Pretende comprar, adquirir. Exemplos: uma obra, um serviço, uma compra, uma alienação, a venda de um bem público, uma locação, uma concessão ou uma permissão. Isso é o objeto da licitação. O objeto da licitação é a própria razão de ser do procedimento seletivo destinado à escolha de quem irá firmar o contrato da administração. Então, por exemplo, a construção de uma escola. A construção de uma escola é o objeto da licitação, que é a realização de uma obra, traduzido aqui como uma escola, tá? Objeto da licitação. O objeto da licitação deve ser convenientemente definido no edital ou convite, por meio do projeto básico, que caracteriza a obra ou serviço baseado em estudos técnicos, projeto executivo, que é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Modalidades de licitação. É a forma específica de conduzir o procedimento licitatório.
O valor estimado para a contratação é o principal fator para a escolha da modalidade de licitação, exceto no pregão, que não está limitado a valores. Então, nós temos aqui como modalidades de licitação a concorrência, a tomada de preços, o convite, o leilão, o concurso e o pregão, como nós falamos que não está limitado a valores. E no curso são conceituados, especificados, caracterizados cada uma destas modalidades de licitação. Tipos de licitação é o critério que será adotado para a seleção do fornecedor, enquanto modalidade de licitação refere-se ao procedimento que será adotado em razão do valor, prazos para a divulgação do aviso, etc. Então nós temos aqui como tipos de licitação o menor preço, a melhor técnica, que no caso é essencialmente para serviços de natureza intelectual, como projetos, cálculos, fiscalização. Temos o tipo técnica e preço, que configura ou é escolhido pela maior média ponderada, essencial ou obrigatório para serviços de informática, maior lance ou oferta quando ocorre a alienação de bens ou concessão de direito real de uso. E aí também no curso Licitações e Contratos do site contas.cnt, os tipos de licitação são detidamente especificados. Fases da licitação. A licitação é realizada por meio de procedimento administrativo e comporta duas fases, a fase interna e a fase externa. Na fase interna ou preparatória, delimita e determina as condições do ato convocatório antes de trazê-las ao conhecimento público, que é aquela parte mais interna da administração, está preparando a licitação, que é a elaboração do projeto básico, a pesquisa de preços de mercado, a estimativa do valor da contratação, definição da modalidade do tipo de licitação e outras técnicas, outras ações, outros atos que são também falados aqui no curso. E a fase externa ou executória é aquela que inicia com a publicação do edital, tornado ao conhecimento público, ou com a entrega do convite, e termina com a contratação daquele que vai prestar o serviço ou realizar a obra, ou entregar o bem para a administração. Homologação e adjudicação. Homologação é o ato de competência da autoridade superior do órgão-entidade e equivale à aprovação do procedimento. A adjudicação é o ato pelo qual a administração atribui ao vencedor o objeto da licitação, sendo ato de competência da mesma autoridade que a homologou. Só lembrando que a homologação e a adjudicação, da forma como nós estamos apresentando aqui, ela serve para as modalidades de licitação que não o pregão. Para o pregão é diferente aqui esta regra de homologação e adjudicação. Mas no curso a gente chama atenção direitinho sobre essas regras. E atenção, cabe à autoridade competente pela homologação verificar a legalidade dos atos praticados na licitação e a conveniência da contratação do objeto licitado para a administração. Antes da homologação e adjudicação, cabe à autoridade competente verificar os preços concorrentes de mercado, os preços correntes de mercado, aqueles que estão sendo aplicados no mercado. Recursos administrativos estão previstos lá no artigo 109 da Lei 8.666 de 93 e são os seguintes: recurso, representação e pedido de reconsideração. O recurso, em sentido estrito, que é este que nós falamos aqui, ele deve ser interposto no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. E aí ele diz para que serve o recurso: habilitação, inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação, indeferimento do pedido de inscrição em regime cadastral, sua alteração ou cancelamento, rescisão do contrato, aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Os recursos envolvendo habilitação ou inabilitação e o julgamento das propostas terão efeito suspensivo, ou seja, a licitação para. Todos os atos são paralisados até o julgamento deste recurso. Os demais não têm efeito suspensivo. No entanto, a autoridade competente poderá conferir efeitos suspensivos
aos demais recursos, desde que apresentados motivos plausíveis e que estejam presentes razões de interesse público. Contratação. Contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Esta definição está prevista no artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.666 de 93. O capítulo 3, lá da Lei 8.666 de 93, nos artigos 54 a 80, trata dos contratos administrativos. E lá ele fala das cláusulas necessárias, da duração do contrato, da formalização, da alteração unilateral e por acordo das partes, e execução, inexecução e rescisão dos contratos. Sanções administrativas e tutela judicial. Conforme o grau faltoso, ou seja, a falta cometida pela empresa que está participando da licitação, essas empresas que contratam ou pretendem contratar com a administração estão passíveis das seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Então, essas sanções administrativas e tutela também são tratadas no curso Licitações e Contratos do site contas.cnt. Outros assuntos que estão presentes no curso: pregão presencial e eletrônico, tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, que está previsto na Lei Complementar número 123 de 2006, Sistema de Registros de Preços, que é o SRP, e regime diferenciado de contratação da administração pública. Portanto, como você vê, são assuntos vastos. Você tem uma visão geral do tema licitações e contratos na administração pública. Se você gostou desta videoaula, acesse agora www.contas.cnt.br e adquira o curso Licitações e Contratos. O curso está dividido em 2 módulos, como nós apresentamos lá no início, e também contém, para cada módulo, bateria de questões, de exercícios para você resolver e fixar todo o assunto apresentado. Portanto, aguardamos você no site www.contas.cnt.br. Até lá então!